Agora estamos na nossa aula de História, né? Vamos começar o livro 2, na unidade 7, página 6, tá? Nós temos aí, gente, uma imagem, né? A nossa unidade se chama Tic-Tac do Tempo. Tic-Tac do Tempo, tá? Nós temos aí essa imagem, né, de um local aí. Que local é esse, gente? Esse lugar, ele é a Estação da Luz, tá? Localizada lá em São Paulo. E nós temos que fazer algumas observações aí, tá bom? Observem bem, né, essa torre, essa Estação da Luz, para podermos responder algumas perguntinhas aí, tá, gente? Ó, vista da Estação da Luz na cidade de São Paulo, tá? Primeira pergunta que fez aí, que objeto podemos identificar, né, nessa imagem, tá, gente? Na fotografia. Tem um objeto aí que ele está fixo nessa estação da luz e do lado de fora. Que objeto é esse, gente? É o relógio, né? Vocês podem observar esse relógio enorme aí, né? Fixo nessa torre, tá? E perguntou também, em sua opinião, por que esse objeto está exposto do lado de fora da Estação da Luz? Por que vocês acham que esse objeto aí, gente, ele ficou exposto, né, do lado de fora? Para que vai servir para as pessoas olharem o que nesse relógio, né? As horas, elas podem ver as horas, né? E muitas pessoas que passam por essa estação, elas precisam saber o horário. Às vezes elas não estão com relógio, o celular está dentro da bolsa, então elas podem estar vendo o horário através desse relógio, né? Porque muitas pessoas passam por essa Estação da Luz aí lá em São Paulo, tá? E, gente, nós sem relógio, nós não só... Como que a gente vai saber a hora? Se eu preciso ir ao meu trabalho, eu preciso de um relógio para saber se eu estou dentro do prazo. Se eu preciso ir para a escola, eu também preciso, né, ter um horário para chegar na escola. Então, eu preciso de um relógio. Então, quem frequenta lá em São Paulo essa Estação da Luz, vai baseada nesse relógio. Levantou e quando vai passar por lá, eles aproveitam para olhar o horário através desse relógio aí, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? E não é só nesse caso aí, tá bom? A gente usa o relógio no nosso dia a dia mesmo, na nossa vida cotidiana, a gente precisa, né? Aqui no Ideias em Construção diz o seguinte: você conseguiria frequentar a escola e fazer todas as atividades do seu dia a dia sem saber as horas ou os dias da semana? Gente, será que nós conseguiríamos fazer tudo que a gente tem para fazer no dia a dia sem saber as horas? Já pensou se eu não tivesse horas? Como que vocês iam saber que vocês têm que entrar comigo na aula online às 9? Aí eu ia entrar lá o horário que eu achava que era às 9, vocês iam achar que era às 9 e entrar o horário que achava, ia virar uma bagunça e ninguém ia se encontrar, não é verdade? Então, a gente precisa, né? É necessário a gente ter esses horários para a gente nos organizar, para nós termos a nossa rotina. A mesma coisa, os dias da semana. Como que eu ia saber se eu não tivesse os dias da semana, que de segunda a sexta eu preciso trabalhar, de segunda a sexta vocês precisam estudar, e o sábado e domingo a gente precisa descansar? Como que a gente ia saber, né? Então, tanto as horas como os dias da semana são o quê? Para nós nos organizarmos, tá? Isso é necessário, a gente precisa. Como que eu vou saber a hora que eu precisava acordar de segunda a sexta se eu não tivesse um horário? Já pensou se eu levantasse às 10? Como que eu ia dar aula às 9, né? Então, eu preciso saber as horas certinhas para me programar. Ah, eu vou levantar às 7, vou levantar às 6, aí tal horário eu vou gravar minhas aulas, tal horário eu vou corrigir as avaliações. Então, a gente precisa, né, saber desses horários, tá bom? E aqui nós temos a imagem, né, de uma menininha se espreguiçando, duas amiguinhas aqui, né, estão brincando aí, né, parece na escola.
e um menininho aqui também indo para a escola, tá, gente? E disse aqui o seguinte: os seres humanos inventaram diferentes instrumentos ao longo da história para ajudar na organização do tempo. Foi o que eu acabei de falar. Dias da semana, as horas, são para nós nos organizarmos, tá bom? Um desses instrumentos é muito conhecido e utilizado por nós. Ele está presente em nossas casas e até nas salas de aula. Encontra esse instrumento na sala de aula a seguir, né? Gente, que instrumento que é esse? Olhando a sala de aula aqui, igual a sala de aula que a gente tem lá no Colégio Vencer. Qual é o instrumento, né, que nós usamos na escola para saber o horário das nossas aulas? Porque eu também divido em tempo, né? Na escola nós temos 50 minutos de cada aula. Então eu preciso olhar aonde? No relógio, né? Para eu saber o tempo das aulas. Se eu tenho 50 minutos de aula de português, 50 minutos de aula de matemática. Então o relógio ele é muito importante, porque eu consigo o quê? Ir ministrando o tempo da minha aula, tá bom? Então vocês coloquem aqui, ó. Esse instrumento é o relógio. E aqui fala para nós conhecermos um pouco mais da história do relógio, tá? E essa historinha sobre ele, saber mais sobre o relógio, vai ficar para a semana que vem, tá bom? Hoje a gente falou um pouquinho de ministrar o tempo através do relógio, tá? E na semana que vem nós iremos falar um pouco mais especificamente sobre isso, tá bom? Então nós encerramos por aqui.